Bom dia a todos. Hoje a gente vai apresentar o nosso seminário da disciplina de Análise e Simulação de Processos, que consiste em um projeto otimizado para a produção de biodiesel. Então, o nosso projeto ele consiste no processo de produção do biodiesel a partir do óleo de microalgas por recuperação de calor residual e integração de processos, em que o óleo de microalgas será usado como a nossa matéria-prima, com base em um estudo de caso de um artigo. Nós vamos detalhar o processo proposto por eles e como ele pode ser simulado na plataforma do Pro2. Então, o nosso grupo consiste no Arthur Fernandes, na Juliana e Maria Luísa, que sou eu, orientados pelo professor Natan Padoen e a professora Cíntia Soares. Então, essa é a programação para a apresentação do seminário. A gente vai começar com uma introdução para contextualizar o problema do biodiesel da matéria-prima. Em seguida, vamos ver a fundamentação teórica, por trás da rota de processos e da tecnologia de otimização. Depois, a gente vai mergulhar no estudo de caso do artigo, analisando o fluxograma seção por seção. Detalharemos também a metodologia da simulação, usada no Pro2 para modelar esse processo. E, por fim, os nossos resultados e conclusões. Bom, antes de entrar nos nossos objetivos, esse é o artigo que serviu como base fundamental para todo o nosso seminário. Todo o nosso trabalho, então, incluindo a simulação do Pro2, vai ser focado em analisar e reproduzir esse processo otimizado que eles propuseram nesse estudo. Tendo isso em mente, vamos aos nossos principais objetivos. O primeiro deles, que é o nosso objetivo A, é o objetivo geral, que é simular e analisar o processo de produção de biodiesel a partir do óleo de microalgas. Então, a gente vai modelar todo esse fluxograma que o artigo propõe. Mas por que a gente está fazendo isso? Isso nos leva ao objetivo B, que é reduzir o custo operacional, que é o ponto central que a gente já vai ver na introdução e que foi o principal ponto para a viabilidade desse processo também. Então, como a gente pretende atingir essa redução de custo? Que foi através do nosso objetivo C, que é a estratégia-chave de recuperação de calor residual e integração de processos. Então, a gente vai focar em como o artigo usa a recompressão de vapor para reaproveitar a energia que seria desperdiçada. E, finalmente, o último objetivo, que consiste em reproduzir esse estudo de caso, com base no artigo, usando o Pro2. Então, nós vamos usar essa ferramenta de simulação para construir o nosso modelo e validar a estratégia de integração e analisar os nossos resultados. Então, começando a introdução. Para começar, por que a gente está falando sobre isso? Todos nós sabemos da necessidade de buscar as alternativas aos combustíveis fósseis devido aos seus impactos ambientais. Então, uma alternativa viável é o biodiesel. Entretanto, ele tem um desafio central. Esse desafio central é o custo de produção, que, segundo o artigo, o biodiesel geralmente custa mais de 50 centavos de dólar por litro, enquanto o diesel de petróleo fica em torno de 35 centavos. E como vocês podem ver aqui no slide, na nossa demonstração, o grande vilão desse custo é a matéria-prima, que são os óleos vegetais, que podem representar de 60% a 75% do custo total. Diante desse problema, a indústria precisa de matérias-primas mais baratas e mais eficientes. E uma dessas soluções mais promissoras é o óleo de microalgas, ou como chamaremos aqui no nosso artigo, MO. Essas microalgas elas são uma fonte vantajosa por vários motivos. Elas têm uma alta eficiência fotossintética, elas produzem muito lipídio, elas crescem rápido e talvez o que é mais importante, elas não competem por terras agrícolas, devido à produção de alimentos e toda essa questão. Entretanto, diante de todas essas vantagens, a gente ainda tem um problema. O óleo de microalgas ele tem um teor muito alto em ácidos graxos livres, que o artigo chama de FFA, que pode chegar em torno de 20 a 50%. E isso tem uma implicação, se inviabiliza completamente a rota tradicional de produção, que usa a catálise alcalina, como soda cáustica. Isso acontece por quê? Porque o catalisador alcalino ele reage com esses ácidos graxos livres, os FFAs, e forma sabão. A formação desse sabão é um processo chamado saponificação. Isso faz com que consuma o catalisador, o que aumenta muito a viscosidade da nossa mistura e também destrói o rendimento do biodiesel. Então, a gente tem esses ácidos graxos livres, o FFA, que reagindo com esse catalisador alcalino, geralmente o NaOH, gera esse sabão. E qual seria a solução desse processo? A solução seria um processo que precisa de uma etapa de pré-tratamento, uma esterificação, que converta esse FFAS, que são os ácidos graxos livres. Então, adentrando na fundamentação teórica, aqui a gente traz a solução para esse problema, desse alto teor de FFA que impede a catálise alcalina. Essa solução é um processo que consiste em duas etapas de reação.
Primeiro, a gente faz um pré-tratamento. Esse pré-tratamento ele utiliza um catalisador ácido, como ácido sulfúrico, para converter especificamente os ácidos graxos livres, os FFAS, em biodiesel, que o artigo chama de FEM. Então, a segunda etapa, que é depois que a gente remove o FFAS, é que o óleo tratado ele segue para a segunda etapa, que consiste no uso do catalisador alcalino, como o NaOH, para a reação principal, que é a transesterificação dos triglicerídeos, que também gera o FEM. Então, aqui estão as reações, né, que descrevem o processo. A primeira é a esterificação, que é esse nosso pré-tratamento, em que o ácido oleico, o nosso FFA, ele reage com metanol e forma o FEM, que é o metiloleato, e água. A segunda é a transesterificação, que é a reação principal, em que a trioleína, nosso triglicerídeo, né, reage com 3 moléculas de metanol para formar as 3 moléculas de FEM e uma de glicerol. E claro, aqui tudo que a gente quer evitar é essa panificação, que nós falamos na introdução, né, onde o FFA reage com a base e forma o sabão. Então, depois de solucionar esse nosso problema, a gente parte para a parte da utilização. Então, a produção de biodiesel ela tem várias seções de purificação, como as colunas de destilação, os vasos flashes, que são intensivos em energia. Elas consomem muito vapor de aquecimento nos refervedores e muita água nos resfriamentos nos condensadores. Então, a solução proposta no artigo é justamente essa integração de processos para que a gente consiga recuperar energia ou calor residual. A tecnologia específica que eles usam para isso é chamada de recompreensão de vapor, ou VRC, que o objetivo é basicamente usar o calor latente, né, e sensível, que seria perdido no condensador, para aquecer o próximo processo, o que reduz a necessidade de utilidades externas. Mas como que funciona essa recompressão de vapor, né? A figura aqui ao lado representa exatamente como que funciona. Então, na destilação normal, o vapor de topo ele vai para um condensador, em que o seu calor latente ele é perdido para uma água de resfriamento. Aqui é diferente. Esse vapor de topo ele é desviado para um compressor. Esse compressor ele aumenta muito a pressão desse vapor. E como a gente sabe pela termodinâmica, quando a gente aumenta essa pressão, a temperatura de condensação também sobe. Então, esse vapor, que agora é quente e pressurizado, ele é enviado para o trocador de calor no fundo da coluna, que funciona como um líquido quente do refervedor. Então, essencialmente, esse calor que seria perdido no topo, ele é usado para referver o fundo. E a única energia externa gasta é a eletricidade desse compressor, que é muito mais barato do que o vapor de aquecimento. Chegamos agora, então, ao estudo do caso, que é, né, o coração da nossa apresentação. Então, a gente vai passear por todo o fluxograma do artigo, olhando seção por seção. Essa figura aqui, ela é o fluxograma geral do nosso processo proposto, que é dividido em 3 seções que eu mencionei antes, a esterificação, a transesterificação e, por fim, a purificação. O mais importante de notar aqui são as linhas tracejadas, né, que é a do calor, a quente, e elas mostram exatamente onde a integração de energia está acontecendo, e a gente vai ver cada um desses loops de recuperação em detalhes agora. Então, nessa primeira etapa, que é a de esterificação, a gente pode ver no fluxograma que ela é composta por um reator R1, um sistema de recuperação de metanol e esse loop de integração de calor. Então, o objetivo aqui é claro, como eu disse antes, é o pré-tratamento, então converter esses ácidos graxos livres, os FFAS, em biodiesel, que é o FEM, né, usando a catálise ácida. Então, a gente consegue ver a entrada do óleo de microalga do metanol 1, que vai alimentar esse reator R1. Então, depois da reação, esse material, né, essa mistura, ela vai para o bloco de metanol recovery. E é aqui que a gente vê toda essa questão da integração acontecendo. Então, o vapor de metanol ele é separado aqui, e ao invés dele ser resfriado, ele é enviado para o compressor, que faz com que tenha um aumento da temperatura, né? Então, a gente tem esse vapor de metanol quente. Esse calor, que é essa linha tracejada que a gente está observando ali, ela é enviada de volta para o trocador. O que ele aquece? Ele pré-aquece, né, a alimentação fria de óleo e metano que está entrando na mesma etapa, no reator R1. Então, a gente tem um ciclo perfeito, basicamente, dessa integração. Então, o calor que seria perdido na separação do metanol, ele é recuperado e ele é usado para aquecer, né, o próprio início do processo. Então, como a imagem destaca, com esse loop, o processo ele recupera 312 kW de energia. E essa é a primeira grande otimização do fluxograma. Já nessa segunda etapa, que é da transesterificação,
O fluxograma mostra ali, né, na direita, como essa corrente ela se mistura com mais metanol e com o catalisador alcalino, que seria o NaOH. Então, agora a gente entra nesse reator R2. E o objetivo aqui é a reação principal de transesterificação, né, que é basicamente converter esses triglicerídeos em biodiesel, feno. Então, a lógica de recuperação aqui é idêntica à etapa anterior, então a gente tem o efluente do reator R2, que passa por um bloco chamado metanol recovery, que faz com que esse vapor de metanol seja separado, né, nesse bloco e comprimido. Então, esse vapor, que agora está quente também, ele é usado no trocador e ele aquece a alimentação que está entrando no próprio R2. A gente vai conseguir ver isso mais explícito, essas etapas desses processos, no próximo módulo, em que a gente vai apresentar o PRO2 e o fluxograma completo. Então, seguindo o fluxograma, né, o material que saiu da transesterificação agora vai entrar nessa última grande seção, que vai ser a purificação. Então, focando na parte da purificação do biodiesel, esse bloco a gente vai ver detalhadamente no módulo 4, no próximo módulo. Ele é, na verdade, uma coluna de destilação, que vai operar a vácuo para proteger esse biodiesel da degradação do calor. Então, entrando na parte da recuperação do VRC, né, ela tem uma lógica um pouco mais diferente das etapas anteriores. Então, primeiro a gente vai ter esse vapor do topo, que é o nosso produto, né, que é o biodiesel, o FEM, que vai ser comprimido no C3, no compressor. Esse vapor quente, ele é então usado para pré-aquecer a alimentação que vai entrar na própria coluna. E tudo isso é resumido no fluxograma aqui como uma linha tracejada chamada calor recovery, by HX3 e 4. Mas qual que é essa diferença tão grande que eu falei? É que aqui o calor recuperado ele não é usado para aquecer o fundo da coluna, porque é necessário um fervedor externo. Por que é necessário? Porque como o biodiesel, o FEM, né, ele é sensível à degradação térmica, para reaquecer esse fundo, o vapor teria que ser comprimido a uma temperatura tão alta que poderia estragar o próprio produto. Então, os autores do artigo eles optaram por uma recuperação mais branda, né, para não degradar, usando o calor apenas no pré-aquecimento. E mesmo assim, como a linha tracejada indica, a gente ainda tem uma recuperação de 251 kW de energia. Indo então para a parte da metodologia da simulação no Pro2, a gente vai abordar então a visão geral, né, do fluxograma otimizado. Nessa sessão a gente vai detalhar como que o processo do artigo foi configurado no simulador Pro2, né? E aí vamos incluir alguns pontos, então. No caso, ali embaixo a gente mostra a ferramenta e o pacote termodinâmico, a definição dos componentes e correntes, a configuração dos reatores, especificações das colunas de destilação e premissas gerais do processo. Então, sobre a ferramenta e o modelo termodinâmico aplicado. No artigo foi utilizada a versão 9.1 do Pro2 Simulator. O pacote termodinâmico aplicado foi o NRTL. E por que foi o NRTL? Bom, a justificativa em questão é porque ele é um modelo adequado para calcular as propriedades de mistura e o equilíbrio líquido-líquido e o equilíbrio líquido-vapor dos componentes envolvidos. Sendo eles os apolares como o óleo e biodiesel e polares como o metanol e glicerol. Tratando então das nossas hipóteses e das correntes, algumas simplificações foram feitas e tomadas, né? No que tange a simplificação da matéria-prima, que é o nosso óleo de microalga, que o artigo em algumas partes chama de MO. Ele foi modelado como uma mistura binária, então 20% ácido oleico e 80% de trioleína. E para o nosso produto, o biodiesel, o FAME, que seria os ésteres metílicos de ácidos graxos, ele foi representado por um único componente, que é o metil-oleato, que o PRO2 chama de moleato, e quanto a algumas hipóteses, enfim, perdas de calor e pressão no processo são desprezíveis, e todos os trocadores de calor que a gente implantou, eles são do tipo contracorrente. Brevemente, então, aqui falando sobre a configuração dos reatores. Eles foram modelados como reatores de conversão e não reatores cinéticos. Então, a gente tem dois reatores. O reator 1, que é o reator de esterificação. Então, ele tem uma conversão do ácido líquido de 100%. E o reator 2, que é o reator de transesterificação, tem a conversão da trioleína em 100%.
Brevemente, então, falando sobre as etapas de separação e purificação, a gente vai contar com dois equipamentos principais, seriam os tanques flash, que são utilizados para a separação dos líquidos com base nas diferentes volatilidades, e a nossa coluna de destilação, que tem como objetivo, né, purificar o biodiesel, que vai operar a vácuo, né, numa pressão de 10 quilopascais, com o objetivo de evitar também a degradação térmica do FEM, e o número de estágios dela igual a 8. Vem então para o nosso fluxograma, né, que a gente elaborou no Pro2. Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de seção de esterificação. Então, começando ali, a gente tem uma corrente de metanol junto com uma corrente de ácido sulfúrico que entram num mixer e são levados para uma bomba que vai pressurizar essa corrente e levar então para outro mixer. Paralelamente, a gente tem a nossa matéria-prima principal, o óleo de microalga, que também vai ser bombeado, já vai ser pré-aquecido ali num trocador de calor, né? Por que que ele vai ter esse pré-aquecimento? Porque, como a gente comentou previamente, na questão da produção de biodiesel no que tange a esse artigo, a ideia é ter o máximo possível de economia de energia, né? Então, esse óleo de microalga vai ser levado ao nosso reator 1, que é o nosso reator de esterificação, né, que dá o nome dessa seção. E aí, junto com as correntes de metanol e o nosso catalisador, que é o ácido sulfúrico, vai produzir o metil-oleato, né? Que aí também vai passar no trocador de calor para fazer essa troca de energia, né? E vai seguir para o flash drum, que seria o tambor flash, para ter essa separação, né, de fases entre a parte do metanol, que vai voltar lá para o mixer lá atrás, antes do próprio reator 1, para ser reaproveitado, né? E isso na corrente do topo. E na corrente de fundo vai levar o nosso metiloleato para a próxima seção do fluxograma. Acho que vale mencionar que eu também não comentei previamente, o reator, né, vai ter duas correntes de saída. Então, vai ser o nosso produto, o metiolato, e a purga, né, que vai ser o que não é de nosso interesse. Nessa mesma sessão, a gente já observa uma diferença quanto ao artigo, porque na seção de esterificação do artigo tem já uma parte de recuperação de metanol, que é por vias energéticas, né, que a gente optou por não aplicar no nosso trabalho para ter uma simplificação, né. Aí aqui, então, ainda falando sobre a parte da seção de esterificação, né, os principais equipamentos, então o tanque flash, as propriedades que a gente usou, como a gente pode ver aqui, e também o nosso reator de conversão, né, com a reação que a gente colocou no sistema. A gente vem então para a nossa primeira parte da sessão de transesterificação. Ali no nosso canto esquerdo, a gente consegue ver a corrente que vem lá da seção de esterificação, né, da primeira parte do fluxograma. Então, essa corrente vai ter a nossa trioleína, ela vai seguir ali para a bomba e em seguida vai ser pressurizada, né, em direção ao nosso reator 2, que é o reator de transesterificação, né? Reator de transesterificação, então, vai ter a reação de 1 mol de trioleína com 3 mols de metanol, produzindo 3 de moleato e 1 de glicerol. A gente tem, paralelamente também, mais outras duas correntes de alimentação, a de metanol e de NaOH, que vão ali entrar no mixer. Posteriormente vão para uma bomba, vão ser pressurizadas, vão em direção a outro mixer e aí, né, vão levar para o nosso reator de transesterificação para reagir com a nossa trioleína. Do reator vai ter uma corrente de purga, vapor saindo por cima, e o nosso produto vai ser levado em direção a um trocador de calor, que posteriormente vai ser o líquido, a corrente vai em direção a outro tambor flash, que na parte de cima ele vai sair o metanol recuperado, né? E o produto de fundo vai ser o nosso produto cru. Então, essa configuração ali do trocador de calor, do
do tambor flash em cima saindo em direção ao compressor, voltando para o trocador de calor, é uma das partes importantes ali do artigo, porque é o que se trata ali da recuperação do metanol e também da integração com o processo energético, né? Aí esse metanol recuperado, ele vai em direção a uma bomba e vai ser integrado ao mixer ali do meio para voltar para o reator, né? Fazendo então aqui, só a título de visualização, né? As condições ali de operação do flash drum do primeiro apresentado ali na seção de transesterificação e do nosso reator, né? Que é regido pelaquela reação ali já mencionada anteriormente. A gente também pode observar que os dois têm temperaturas de operação similares, né? Ali na faixa do 360 a 370 Kelvin. A gente vem então para a parte final da seção de transesterificação. Essa etapa vai ser a parte da purificação do biodiesel e da separação do glicerol, né? O nosso produto cru, então, saindo ali da primeira parte da transesterificação, ele vai vir para um trocador de calor, vai ser pré-aquecido e vai entrar ali numa coluna de lavagem, junto com água, né? Para remover as impurezas. E o resultado dessa lavagem, então, vai ser duas correntes de saída. A corrente de fundo, que é o glicerol não purificado, que aí já tem uma diferença em relação ao artigo, porque o artigo ele ainda esquematiza mais uma seção de purificação desse glicerol para ele ser reatribuído ao sistema, né? E aí a gente optou, por questão de simplicidade, por não botar esse esquema. E aí a corrente de topo vai ser o biodiesel. Então, o biodiesel ele vai entrar ainda num trocador de calor, né? Para fazer as trocas térmicas e assim economizar o máximo possível em energia. Ele então vai seguir ainda para outro trocador de calor e aí vai entrar na torre de destilação. Então, nessa torre de destilação, o biodiesel ele é separado da trioleína pesada, né, que não reagiu, que é removida pelo fundo. O biodiesel ele purificado do topo da torre é usado então num loop de recuperação de calor, né? Ele vai sair ali do topo da torre, é, vai passar por um compressor e essa corrente quente resultante é usada como fonte de calor para o trocador. E aí, após ceder calor, a corrente entra no vaso flash, onde o produto de topo é separado, né, do produto de fundo. Esse produto de fundo ele é então usado como fonte de calor para o primeiro trocador. Então a gente já consegue observar que no esquema, tipo assim, o foco, além, claro, da produção do biodiesel, é essa questão de integração energética visando ter o maior possível de economia. E aí, enfim, essa corrente final ali, acima do trocador do vaso flash, vai ser o nosso biodiesel finalmente purificado. Então, detalhando também aqui os principais equipamentos dessa última sessão de purificação que eu mencionei. Então, o vaso flash ali com a temperatura de operação e a nossa coluna de destilação, né? Operando com um total de número de estágios de 8. Por fim, sintetizando então e juntando o que já foi mostrado nos recentes slides, a gente tem o nosso fluxograma final da produção e purificação de biodiesel. Olá, então aqui nessa parte nós vamos apresentar os resultados e discussão das análises, começando pelos resultados obtidos na simulação de Pro2. Bom, o nosso conhecimento que a gente aprendeu em aula, né, não tendo totalmente domínio com o método e com as análises, nós conseguimos um resultado aproximado quando comparado ao resultado do artigo, porém, claro, com alguns desvios da idealidade, com os desvios de resultados quando comparados ao artigo, muito pelo fato do conhecimento e do domínio pelo método, né? Então, aqui nós temos apresentados na parte de cima os resultados
as correntes de entrada, com balanço de massa, temperatura, pressão e vazão utilizadas, e na parte de baixo a gente tem os resultados das correntes de saída, as correntes principais do nosso processo. O nosso processo ele é muito grande, então ele envolve várias correntes, e nós tiramos essas correntes desses resultados para que pudéssemos ser feita uma análise mais minuciosa sobre o resultado. Bom, aqui então na nossa corrente principal, a corrente de biodiesel, a gente pode ver que foi sim alcançado um resultado muito positivo em relação ao resultado da análise, em relação ao resultado que a gente gostaria de obter dentro de uma indústria de refino, né, de biodiesel, na parte de purificação. A gente pode ver que a composição do moleate na corrente de biodiesel, ela foi muito positiva, dizendo assim, né, o quão puro ficou essa nossa corrente, esse nosso resultado, o nosso biodiesel, ele realmente foi um processo bom, um processo otimizado, bom para a produção de biodiesel. Então, com esses resultados aqui, a gente pode dizer que sim, a simulação pode ser considerado um sucesso. Bom, então aqui trazendo um pouco mais dos resultados do artigo em si, para a gente conseguir uma comparação com os nossos resultados da simulação. Aqui eu trouxe um pouco do que já foi apresentado pela Maria Luísa na introdução, né? Aqui é um pouco do resultado do equilíbrio energético e material do processo. Então aqui eu trouxe novamente o balanço material e de energia. E aqui a gente pode ver na parte de baixo a composição das principais correntes. Então aqui com essa tabela a gente consegue uma boa comparação com os nossos resultados na simulação do processo no Pro2, e a gente pode ver que realmente teve uma aproximação, mas como foi dito, não foi totalmente perfeito, totalmente igual, as composições das correntes não foram realmente, foram próximas, foram similares, mas não são iguais, muito pelo nosso conhecimento em relação ao método, em relação à simulação. Então aqui a gente trouxe a tabela que fala sobre a energia requerida nas principais unidades do processo da planta. Então, o objetivo principal desse trabalho não é só a purificação do biodiesel em si, mas sim recuperar a energia gasta nesse processo, né, para que se torne um processo mais otimizado. Então, a gente aqui pode observar a energia requerida em cada um desses processos que foram ali apresentados no balanço de massa e no balanço de energia, e a gente vê que a energia total requerida nesse sistema é de 498,1 kW. Então, os resultados observados nessa primeira parte de análise sobre os resultados do processo do artigo em si, é que a energia necessária para o processo do biodiesel, então, foi de 498,1 kW. A taxa de produção do biodiesel foi de 3,48 kmol por hora, o que é uma taxa positiva em relação ao processo. A energia residual recuperada pelo processo foi de 1.354 kW, o que também é um resultado muito positivo. Foi necessário apenas 114,2 kW de energia adicional nos compressores, o que também foi um bom valor, um valor positivo, e foi reduzido significativamente o uso de pré-aquecedores e refervedores, que normalmente são as unidades que mais consomem energia no processo. Então, como o objetivo do nosso processo era realmente otimizar esse gasto de energia, né, para ter uma planta, um processo mais viável, foi um bom resultado. E o refervedor da coluna de destilação 1, ele ainda é necessário, mesmo ele tendo aí um consumo grande de quilowatts, de 153, pois o biodiesel ele é sensível à decomposição térmica, então nós não podemos correr esse risco dentro desse processo. A recuperação do calor, então, ela foi expressivamente positiva, reduzindo o consumo e o desperdício térmico, tornando a produção do biodiesel de microalgas mais eficiente e energeticamente.
Então, agora apresentando os resultados da análise de Pint, o comportamento térmico nos trocadores de calor, a gente consegue observar aqui que no trocador de calor 1, a troca de calor, onde ocorre a troca de calor entre o metanol recuperado e o óleo tratado, que o calor recuperado foi de 312 quilowatts, um calor latente de recuperação do metanol. E o ponto T Pint, ele marca a menor diferença de temperatura, o limite máximo de eficiência térmica. E o resultado obtido foi que a recuperação do calor do condensador do metanol foi eficiente para pré-aquecer o óleo. Já para o trocador de calor 2, onde ocorre a troca de calor entre o biodiesel cru e o metanol comprimido, o calor recuperado foi de 467 quilowatts, o maior valor entre os trocadores. E isso ocorre porque há uma grande troca de calor latente do metanol. A energia recuperada na etapa de transesterificação foi significativa, reduzindo a necessidade do aquecimento externo, extremamente positivo para o processo e também para o que foi apresentado no artigo. Já para análise dos trocadores de calor 3 e 4, respectivamente, os calores recuperados foram de 120 quilowatts e de 131 quilowatts. As curvas de hot e cold, elas são quase paralelas ali no trocador de calor 3, indicando uma ótima transferência de calor. E o calor do biodiesel condensado, ele é reutilizado para evaporar o óleo de microalgas. Isso é extremamente positivo, pois reduz as perdas e melhora a eficiência térmica. Para finalizar, então, o trocador de calor 5 e o trocador de calor 6, respectivamente, tiveram um calor recuperado de 115 quilowatts e um calor recuperado de 220 quilowatts. Isso mostrou que o sistema ele evita o uso de vapor adicional, né, no reboiler da destilação, e isso economiza energia, o que, sim, é extremamente positivo para o nosso processo também. Então, os resultados observados aqui na análise de Pint, do comportamento térmico dos trocadores de calor, foi que a integração térmica e o reaproveitamento do calor por meio dos trocadores de calor otimizados e da compressão de vapor foi positiva para o aumento da eficiência energética, observado também na distância pequena entre as curvas hot e cold. E também o maior valor trocado foi observado no trocador de calor 2, como apresentado, com 467 kW. Então, para finalizar, o artigo ele traz uma avaliação técnico-econômica que ela é muito importante para processos de engenharia, pois além do fato da recuperação de calor e da produção do biodiesel purificado, tudo gira em torno da economia, né, daquilo que a gente pode estar economizando dentro do processo. Então, a avaliação técnico-econômica ela foi extremamente importante e foram tomadas duas referências. A referência 1 foi de um biodiesel de óleo de cozinha, e a referência 2 foi de um biodiesel produzido através de uma espécie de pinhão. O preço da eletricidade, então, foi de $0,06 por quilowatt-hora, com um tempo de operação de 7.000 horas por ano. O processo, então, ele apresenta menor custo operacional, sendo 22,5% menor que o caso 1 e 41,6% menor que o caso 2, que são dois resultados muito positivos. E mesmo com o aumento do capital investido, o ganho em eficiência operacional compensa, resultando no menor custo por litro do biodiesel de $0,592 por litro. Então, por fim, com os resultados observados na avaliação técnico-econômica, conseguimos observar que o uso excessivo de trocadores de calor e refervedores causa altos custos, que o novo processo ele incorpora integração térmica eficaz, permitindo recuperação de calor entre correntes quentes e frias no sistema, e essa integração reduz significativamente o consumo de vapor, que é uma das maiores fontes de custo energético. E o processo ele mostra potencial em produção de biocombustível com economia. Então, apenas para fechar o trabalho, tivemos muitas conclusões obtidas e com todas as conclusões apresentadas, os resultados apresentados, podemos observar que a recuperação do calor ela foi bem sucedida e tivemos uma diminuição de gastos significativa. E partindo para a análise e para a simulação do PRO2, que foi desenvolvida pelos alunos, os resultados obtidos eles foram extremamente positivos, obtendo
uma corrente de biodiesel final com um grande grau de pureza. Claro que para análises futuras recomenda-se refinar mais o processo de simulação para que possamos obter um resultado melhor na pureza de biodiesel. E aqui temos as nossas referências, que foi o artigo utilizado. Muito obrigada.